Meus queridos irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, mais uma vez estamos aqui juntos, ainda no ambiente virtual, encaminhando a todos vocês um abraço também virtual, mas dizendo para vocês que a saudade é muito concreta e o desejo de que todos estejam bem, também bastante concreto, saindo lá de dentro do meu coração. Nós vamos iniciar no dia de hoje, como já anunciamos alguns dias atrás, um estudo dessa obra magnífica, dessa obra fenomenal, que é o livro Paulo Estevão, que a humanidade toda um dia lembrará e estudará e atualizará os seus conhecimentos, e esses conhecimentos se atualizarão nos corações e nas mentes das criaturas redimidas do porvir. E elas lembrarão de que um dia a mediunidade abençoada de um mineiro de Pedro Leopoldo trouxe ao nosso mundo uma das mais belas histórias contadas pela cristandade. Não há como, meus irmãos, minhas irmãs, ler as páginas de Emmanuel, narradas pelas mediunidade santificada do nosso inesquecível Chico Xavier, sem ir às lágrimas. É por isso que nós resolvemos voltar ao estudo dessa obra magnífica. Eu espero que vocês todos possam colher os melhores frutos do estudo da vida do inesquecível patrono dessa casa, que auxiliou diretamente nosso Senhor Jesus a implementar o ideário da Boa Nova no nosso planeta. E antes de fazer a oração, eu vou lembrar as palavras de Frederico Figner, o diretor da Federação Espírita Brasileira no século passado, no início do século passado. Um grande empresário do Rio de Janeiro, que, imaginando estar numa condição espiritual até um pouco melhor, ao desencarnar viu o seu engano e viu-se no mundo espiritual cheio de necessidades e fragilidades. E é esse Frederico Figner que nos mostra de maneira extremamente abençoada no livro em que ele se autodenomina como Irmão Jacó, o livro chamado Voltei, uma obra também belíssima, que nós espíritas todos devemos ler e sobre ela meditar. E ele dizia o seguinte, meus irmãos: eu me sinto um doente de posse de um remédio. Seria um gesto de egoísmo muito grande de minha parte se eu não o compartilhasse. É assim que nós nos sentimos com essa obra, Paulo Estevão. Criaturas doentes ainda do espírito que somos, mas que jamais pretendemos não compartilhar esses ensinos abençoados que Jesus nos trouxe. E que, da mesma forma que tem servido para que nós nos melhoremos pouco a pouco, com certeza, gotejarão nos corações e nas almas de todos os nossos irmãos e irmãs e promoverão com toda convicção a iluminação de todos aqueles que desejem de boa vontade seguir a boa nova de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos de todo mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos doutrinários e evangélicos na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos iniciar o estudo reproduzindo parte de um belíssimo texto de Emmanuel, ainda no prefácio dessa obra majestosa. Nesse texto, Emmanuel não fala, com toda certeza, apenas para as criaturas encarnadas. Ele fala, meus irmãos, fundamentalmente, dirigindo-se aos espíritos milenares que todos, na verdade, somos. Esses viajores seculares, milenares, de muitas existências que todos já possuímos e pelas quais passamos. E é nesse contexto, que o nosso irmão Emmanuel nos diz da seguinte forma, e que eu rogaria a atenção de todos no prefácio dessa obra. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, se refere a Paulo de Tarso. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Ou seja, todos nós temos o nosso ministério na proporção das nossas possibilidades e do nosso adiantamento. Continua Emmanuel. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente, ou seja, ignorante a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto de Jesus. Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele, Paulo, ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Então, meus prezados irmãos, está claro aqui, conforme Emmanuel nos orienta, que todos nós recebemos o nosso ministério. Todos nós recebemos em algum momento o apelo do Cristo em nossas vidas. Todos nós tivemos a nossa estrada de Damasco um dia, senão nós não estaríamos aqui hoje estudando a doutrina espírita. Eu tive a minha estrada de Damasco certamente em outras existências ou no mundo espiritual, porque tive a bênção de nascer num lar espírita. Cada uma das criaturas, todas elas tiveram seu chamado, e esse chamado ocorreu num determinado tempo. E o chamado que nos foi feito, em certa parte, ele se assemelha a essa estrada de Damasco que nós veremos aqui mais a seguir nos capítulos posteriores. No ponto em que Jesus convidou para a jornada o inesquecível Saulo, então Saulo de Tarso, na verdade, Saulo iniciou naquele momento, nas areias quentes do deserto, uma viagem. Não uma viagem apenas para os 4 cantos do mundo por onde ele jornadeou, mas fundamentalmente uma jornada para o seu interior. Uma jornada que começa a partir da compreensão que ele foi tendo ao longo dos anos e que se alinhou em seu coração através do convite feito pessoalmente por Jesus no deserto. E a vida de Paulo de Tarso nos é narrada através do nosso querido Emmanuel, exatamente contando a história dessa viagem,
que foi feita por uma criatura que procurou se modificar, se transformar, que já se conhecia, porque tinha dentro de si a virtude da honestidade e da sinceridade, a virtude da lealdade de propósitos e da consciência limpa, de que agia imaginando-se estar a serviço de Deus, que foi o caso de Paulo de Tarso. A partir do conhecimento de Jesus, por fim de um trabalho que não se iniciou na estrada de Damasco, mas que iniciou antes, como nós veremos, feito pelo Cristo através daqueles que o ajudaram, não apenas na conversão de Saulo, mas na sua sustentação antes e durante a sua tarefa abençoada aqui no nosso planeta. Paulo de Tarso, meus irmãos, minhas irmãs, auxiliou sim Jesus a mudar o mundo, mas não apenas com seus discursos, não apenas com seus prodígios, não apenas com seus sacrifícios, não apenas com seus milagres, menos ainda com a sua inteligência. Saulo de Tarso mostrou a toda a humanidade que a partir da sua viagem interior, que implicou diretamente na sua transformação, fazendo com que surgisse dentro de si uma força misteriosa e avassaladora. Uma força que arrebatou, que transformou, que modificou de maneira indelével o tempo em que ele aqui esteve. E de certa maneira, com toda certeza, os tempos futuros, como estamos a vivenciar hoje a boa nova de Jesus, em grande parte transmitida por esse inesquecível tecelão chamado Paulo de Tarso. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é a prova de que todos nós que também recebemos esse ministério, que também recebemos esse chamamento, de que é possível nós mudarmos o nosso mundo interior para melhor e, a partir disso, conseguirmos promover a transformação do mundo que nos cerca. É por isso que a doutrina espírita, em todo instante, em todo tempo, nos mostra da absoluta desnecessidade de trazermos os irmãos e a humanidade para a crença que comungamos a partir do convencimento forçado. Esse é um trabalho individual. O convencimento ele terá que ser feito por cada um de nós, porque Jesus é o Cristo, é o mestre da libertação. Ele não iria nos causar violência. Ele não iria jamais desrespeitar o nosso livre-arbítrio, porque ele sabe perfeitamente que a glória que nos aguarda, se cumprirmos bem os deveres que nos cabem, serão tributadas a nós a partir do nosso esforço individual. Isso é da lei de Deus. E Jesus também não violentou Paulo de Tarso. Ele esperou que o tempo, as circunstâncias, as pessoas o auxiliasse no seu projeto pessoal de transformação. Saulo, quando caiu do cavalo, avistou Cristo, quando Cristo se identifica, e ele então, por fim, vencido, indaga a Jesus o que ele queria que ele fizesse, o que o Cristo desejava que ele fizesse, ele estava ali pronto, efetivamente pronto, a partir da sua própria convicção, em se transformar inicialmente, para poder então se colocar na condição de um vaso escolhido por Jesus. O vaso era Paulo de Tarso, como Cristo mesmo disse. E o líquido abençoado que encheria aquele vaso seria a água pura e cristalina que Jesus veio nos proporcionar através dos seus exemplos, da sua missão, da sua vida e da sua boa nova. Nós também, meus irmãos, numa determinada medida, podemos, por que não dizer, sermos os vasos escolhidos. Vasos, diante de Paulo,
ainda muito pequenos, é certo, mas que também já têm capacidade, desde que queiramos, de suportar ao menos um pouco das águas vivas que Jesus poderá nos conceder a partir do estudo de sua boa nova. É apenas um desejo nosso recebermos essas águas. É apenas uma decisão que nos cabe. E a partir disso, nós transformaremos a nossa vida interior, faremos essa viagem que Paulo de Tarso fez e, posteriormente, nós convenceremos os nossos irmãos de humanidade, a partir daqueles que convivem diretamente conosco em nossos lares, que estão mais próximos de nós na nossa vida de relação, simplesmente através do nosso exemplo, da nossa nova postura, da nossa nova maneira de ver e enxergar as coisas. A boa nova, quando compreendida e vivenciada por nós, nos mostra uma nova criatura, uma nova maneira de ser. Nos tornamos muito mais agradáveis, com maior bom senso, com maior retidão. Passamos a visualizar melhor o que é certo e o que é errado, sem fazer qualquer tipo de concessão. Passamos a ser corretos com a nossa consciência, com aqueles que estão ao lado de nós. É importante nós não deixarmos de visualizar nesta fala introdutória do estudo que vamos fazer aqui ao longo das últimas terças-feiras, que para preparar Paulo de Tarso, Jesus se utilizou de algumas pessoas. Se utilizou de Gamaliel, que lhe deu, ao longo da sua mocidade, as instruções a respeito da lei. Mas mais que isso, Gabriel, pela pessoa que nós vamos aprender a conhecer, não apenas na figura de um rabino sábio e respeitado entre os judeus, mas de um ser humano sério, sóbrio, correto, digno, conhecedor das leis, mas sem se transformar num tirano das leis divinas diante dos seus semelhantes. Gamaliel, então, foi importantíssimo na formação intelectual e, de certa forma, moral de Paulo de Tarso. Jesus colocou na sua vida, nascendo na mesma época que o tecelão de Tarso, a figura de Gesiel, que mais tarde adotaria o nome de Estevão. Gesiel nasceu e cresceu mais ou menos na mesma época que Paulo de Tarso. E seria aquela figura abençoada que haveria de inspirar o apóstolo antes e depois de sua rápida passagem aqui na terra como primeiro mártir do cristianismo. Gesiel fincaria a primeira bandeira da Boa Nova de Jesus no coração do inexpugnável doutor da lei, Saulo de Tarso. E essa bandeira ficaria fincada. E com o tempo, ela seria desfraldada de maneira definitiva, a partir do auxílio daquela que Saulo escolheu para o seu coração, com certeza não apenas dessa vida, mas em vidas passadas, que também lhe foi contemporânea, e que Jesus fez com que ela estivesse entre Saulo e Gesiel, amparando os dois, se colocando na condição de sustentáculo daquelas criaturas firmes e heróicas, com sua doçura, com sua brandura, com sua ternura. Abigail prepara de maneira definitiva o coração do duro doutor da lei, para que ele pudesse, enfim, receber a água viva de Jesus em seu vaso interior, já límpido e preparado para a missão que teria que desempenhar ao longo da sua vida. E para termos uma dimensão do que representou esses dois, nós começaremos, meus irmãos, pela figura de Gesiel.
que nasceu na cidade de Corinto, conforme veremos aqui ao fazermos um resumo da primeira parte. E que, apesar de não ter o conhecimento da Boa Nova de Jesus, ele interpretava a lei de Moisés, como judeu que era, não pelo olho por olho e dente por dente, como a maioria dos judeus a interpretavam. Ele interpretava a lei de Moisés a partir do amor do pai pelos seus filhos da sua raça, mas pelos filhos do mundo, a partir das diversas manifestações de misericórdia que jorram na história do Velho Testamento, seja pela pena dos profetas, seja pelos provérbios de Salomão, seja pelas áreas abençoadas de Davi, do rei Davi. E nós temos uma prova disso quando nós vamos encontrar o jovem Gesiel, de aproximadamente 25 anos de idade, no momento mais crucial da sua vida, quando o seu pai acabara de ser expropriado de todos os seus bens pelos romanos tiranos. E, expressando a sua revolta, Gesiel o abraça e lhe demonstra de maneira clara como ele conhecia, sem ter conhecido, o pensamento e os sentimentos de Jesus. Vejamos assim, em seguida. Ele dizia ao seu pai: meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail? Por que lastimar, se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair dessa casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós, que tanto amamos nesse mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. Então esse é o Gesiel, que sem conhecer o evangelho de Jesus, que mais tarde conheceu a partir dos escritos de Mateus, que Pedro entregou, já o acolhendo na casa do caminho, conforme nós veremos. Se transforma no grande precursor dos sentimentos, dos ensinos e dos sentimentos que ele iria exteriorizar a Paulo de Tarso, para que Paulo de Tarso pudesse, por sua vez, se transformar no grande apóstolo da gentilidade. Portanto, meus prezados irmãos, Saulo, no primeiro mês de sua vida, interpretava as leis, nos primeiros anos de sua vida, interpretava as leis pelos seus aspectos formais, ao pé da letra. Ele conhecia muito mais um Deus poderoso do que propriamente um Deus benevolente e infinitamente amoroso. Gesiel, que já tinha feito a sua viagem interior, pelo contrário, ele utilizava a lei de Deus na dimensão espiritual que ela possuía. Ele divulgava um Deus misericordioso, que amava profundamente os seus filhos, fossem eles judeus, gregos ou romanos. E essa é exatamente a grande diferença, porque é com essa compreensão que nós vamos adentrar no estudo dessa obra transformadora. Nós vamos tentar, meus irmãos, fazermos juntos essa viagem que Paulo de Tarso fez. Evidentemente que a viagem que faremos é a viagem em que nós mergulharemos na realidade do grande, inigualável apóstolo dos gentios, para, quem sabe, fortalecermos a estrada que nós teremos que palmilhar, para também fazermos a nossa. Mesmo que essa estrada seja difícil, seja complexa,
seja uma estrada cheia de empecilhos e dificuldades, nós vamos ver que empecilho nenhum, dificuldade nenhuma é capaz de nos deter, especialmente nos dias de hoje, em que temos tantas garantias, em que temos tanto progresso, em que temos tantos recursos para podermos empreendê-la da maneira mais fácil possível. Porque se quisermos fazer, não haverá empecilho algum que nos impeça de conquistarmos o mesmo galardão que o inesquecível apóstolo gentio conquistou, limitados a nossa pequenez e as nossas peculiaridades morais individuais. Esse, meus irmãos e minhas irmãs, é um dos mais belos livros da cristandade. Não tenho dúvida nenhuma. O próprio Chico diz isso, quando informa que é uma das mais belas obras que ele recebeu. Que ele precisou se preparar muito para poder receber, para poder não permitir que detalhe algum da pena abençoada de Emmanuel, que conviveu, que foi contemporâneo a esse tempo, na condição do grande senador dos romanos, Públio Lentulus, a fim de que nós todos pudéssemos, ao averiguarmos esses exemplos abençoados da cristandade, promovermos a nossa própria transformação. Esse é o preâmbulo. E nós iniciaremos o nosso estudo propriamente dos detalhes do livro, analisando o capítulo 1, cujo título é Corações Flagelados, que começa na Acaia, na antiga Corinto, que apenas para que os irmãos se situem, é um local, aqui nós temos aqui a Grécia, que pega aqui, ó, e vem toda essa parte, né? Aqui é o Mar Egeu e aqui o Mar Mediterrâneo. Aqui está a cidade de Corinto, localizada na Grécia, pertinho de Atenas, atual capital da Grécia e um dos mais importantes centros intelectuais daquele tempo. Corinto era uma cidade antiga, que foi criada no século VIII, aproximadamente, antes de Jesus, 800 anos antes de Jesus. Foi totalmente destruída pelos romanos e reerguida com uma suntuosidade inimaginável, se tornando uma das mais poderosas e ricas cidades depois de Roma. Igual Corinto, rivalizava-se apenas com Constantinopla. Dizem que as suas ruas naquele tempo eram calçadas de mármore. Mas apesar da sua beleza, ela ainda estava absolutamente entregue aos vícios de uma grande cidade cosmopolita, imperando ali a prostituição, imperando ali os desregramentos de toda a ordem, especialmente no ano 34 depois de Jesus, quando inicia a saga desta grandiosa obra. Nos mostra Emmanuel, e nós teremos que fazer um resumo mais, vamos dizer assim, um resumo mais completo desse primeiro capítulo, que um velho chamado Jochebed, pai de Gesiel e de Abigail, dirigindo-se ao mercado na cidade que estava repleta de romanos, porque anos atrás houvera ali uma revolta de escravos que teve que ser abafada pelas legiões de César. E pela riqueza daquele local, ali foi designado por César como um local protegido do império e, portanto, repleto de legiões romanas. Jochebed vai ao mercado em busca dos víveres. Ele era um judeu muito rico, que anos atrás fora expropriado por Licínio Minúcio, um pretor romano, e de maneira absolutamente sem culpa, apenas para, em nome do desejo e da cupidez de riqueza desse questor romano, retirar-lhe as terras para o seu enriquecimento. A sua esposa não suportou as perseguições e acabou falecendo. Ficaram-lhe os 2 filhos abençoados,
Gesiel, de 25 anos, e Abigail, de um pouco menos. Ele narra que eram duas joias abençoadas que ele possuía em sua vida. Dois anjos encarnados que lhe amparavam nos momentos mais difíceis da sua existência. Chegando ao mercado, foi afrontado por uma milícia de tribunos que lhe espancaram, deixando-lhe ensanguentado. Após a compra dos víveres que precisava, recebeu a notícia de que haveria uma reunião no dia seguinte num templo de Corinto, onde aquele Licínio Minúcio, então agora governador daquela província, iria aparentemente receber reclamações de perseguidos do passado e avaliá-las para uma possível indenização ou para uma possível reparação, o que encheu o coração do judeu, antes rico e agora reduzido a uma pequena casa com um pequeno sítio. Encheu seu coração de esperanças de rever a sua antiga vivenda, a sua antiga fazenda. Era ainda um homem preso aos conceitos do passado, aos conceitos de grandeza do povo judeu. Ele que tinha sido rico e tinha sido expropriado de tudo, não se conformara com as perseguições e as expropriações do passado. Apesar de seus filhos lhe exortarem a uma compreensão de Deus a partir do amor do próximo, ele não entendia, porque ainda estava apegado excessivamente aos bens materiais. E quando chegou em casa, machucado novamente por outros tribunos que o abordaram no caminho, e ensanguentado, foi amparado por sua filha Abigail, quando retorna para casa, aquele jovem trabalhador, belo e bondoso, que era Gesiel, ele então comunica a Gesiel o que ocorreria no dia seguinte, de que Licínio Minúcio iria receber a todos os que se julgaram prejudicados no passado. E aí então ele recebe ensinamentos valiosíssimos de seus filhos. E enquanto ele narrava o ocorrido ao longo do dia e os seus planos para o dia seguinte, o seu filho lhe dizia, após ouvir a dolorosa exposição, que Deus não é só justiça, mas também sabedoria, que todos eles confiassem em sua proteção. Gesiel ainda lhe questiona: pai, o senhor não deve ir à procura do questor Licínio, esperando providências legais. Não se esqueça, pai, do que aconteceu no passado, porque esse mesmo patrício lhe despojou dos bens materiais. E o seu pai, insistindo no objetivo a perseguir no dia seguinte, Gesiel continua lhe exortando: meu pai, suplico-vos, não lanceis mão desses recursos. Essas torturas, pai, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram longe a crueldade para com os nossos ascendentes, e que os meninos de nossa raça, pai, eram trucidados logo ao nascer por Antíoco Epifânio, da Síria, que também degolava mulheres e crianças. Em Roma, de tempos em tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguições e morte. Mas certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. Vejam, meus irmãos, a concepção que esse rapaz tinha da vida, mas o seu pai não lhe confiou, não lhe escutou, nem mesmo após Gesiel abrir espontaneamente as sagradas escrituras e lhe vir e trazer a seu pai um ensinamento direto do mundo espiritual que fazia parte dos provérbios.
que dizia: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E o velho, mesmo que espantado diante da revelação que espontaneamente acabara de vir, ainda assim, no dia seguinte, foi buscar o templo para colocar a César as suas queixas. E deu tudo errado. Ele colocou suas reclamações do passado, pediu a reparação que ele achava que lhe cabia e teve como resposta não apenas o confisco do restante dos seus bens, o confisco do seu próprio lar. E após questionar Licínio Minúcio quanto àquela crueldade, quanto àquela maldade, ele recebe do questor, do governador daquele local, a ordem para apanhar, para receber 10 bastonadas e ser imediatamente devolvido para sua casa. Dominado pelos pensamentos, ensanguentado, aos prantos, ele lembra de seus filhos. O que ele ia dizer para os seus filhos abençoados? Ele lembra que Jesiel havia lhe aconselhado a não tomar aquela atitude. E desejou então a vingança. Pensamentos sombrios lhe vieram ao coração e à mente. E o velho israelita, sem consultar os filhos, colocou fogo na sua propriedade, naquele local em que ela divisava com a propriedade do próprio Licínio Minúcio, que lhe fora extorquida, expropriada há tempos atrás, com o desejo exatamente de se vingar. Um grande incêndio ocorreu naquele local. E, infelizmente, inclusive com muitas mortes. Quando Jesiel chega à noite e encontra seu pai chorando, e Jesiel chega sujo por ter ajudado, sujo e machucado, por ter auxiliado a apagar o incêndio, não apenas na casa de seu pai, mas também na propriedade vizinha do preposto de César, ele recebe do seu pai a informação triste, aos prantos, de que Licínio Minúcio havia lhe tomado a própria casa. E aí então ele recebe de novo um ensinamento abençoado de Jesiel, dizendo que ele não deveria se atemorizar, que Deus não é avaro jamais de misericórdia, que os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra, que as derrotas, elas chegam, que elas passam. Tende, meu Pai, os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar se amanhã mesmo, com o socorro divino, nós podemos sair dessa casa para buscar uma outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou, meu Pai, o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós, que tanto o amamos nesse mundo? Ele é a nossa bússola, ele é a nossa casa, meu Pai. Vejam, meus irmãos, os ensinos que aquele jovem judeu trazia em seus corações. Aquilo era boa nova, efetivamente. E depois que o seu pai lhe revela que ele não apenas havia recebido uma expropriação tão grotesca, mas que ele próprio pusera fogo nas propriedades, o seu filho então vaticina acontecimentos tristes, dizendo que antes perder tudo, mas conservar, como eles haviam conservado até ali, a consciência limpa de não terem prejudicado ninguém. E que Deus, o grande Senhor, não apenas dos exércitos, mas o Senhor da vida, o Senhor da paz, o Senhor do amor, escreveu nos seus mandamentos que nós não deveríamos jamais prejudicar a quem quer que seja ou prejudicar a sua obra. Uma vez que Deus nos ensinou que nós deveríamos preservar tudo aquilo que estivesse em consonância
com as suas leis. E aí, meus prezados irmãos, eles aguardaram aquilo que certamente viria a acontecer. A prisão. E antes de serem presos, ajoelharam os três e oraram o Salmo de Davi, com o qual eu termino a minha participação desta noite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça e o meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão comigo todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do meu Pai por longos anos. Que Jesus nos abençoe. Passamos a palavra para o Lucas para que ele dê sequência ao nosso estudo dessa noite. Muito obrigado, meus irmãos.